Boa noite. Vamos começar aqui mais uma live. Hoje será a 7ª live desse programa. 8 lives, estamos na penúltima. Faz parte do programa da Jornada do Cuidador de Idosos Vencedor. Estamos falando de vários assuntos pertinentes aos cuidadores de idosos e aos cuidados com os idosos. Certo? Boa noite, Magna. Boa noite, Adilson. Sejam bem-vindos aí. Então, hoje a gente vai falar o assunto vantagens de investir na carreira de cuidador de idosos. Por que é interessante hoje? Porque estamos num momento muito bom para poder fazer investimento nessa área, tá bom? Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. O nosso programa aqui, nós discutimos até hoje e vamos continuar discutindo estratégias e vantagens da profissão de cuidador de idosos para que o cuidador de idosos seja valorizado e reconhecido, conseguindo faturar entre R$2.000 e R$5.000 mensais. Eu sou a Silvia Mazzoni, sou fisioterapeuta, já trato de idosos, faço a reabilitação de pacientes idosos desde quando me formei em 2006. Na própria faculdade eu fiz monitoria de fisioterapia. Eu sempre tive contato com idosos, atendi muitos anos na atenção primária, atenção básica, trabalhei em equipe de NASP, trabalhando em prefeitura, atendi muitos pacientes acamados, muitos pacientes domiciliados, vi de perto essa realidade, que é a realidade dos cuidadores de idosos também, que sempre estavam conversando comigo, me auxiliando, me orientando em relação aos idosos. Então nasceu essa necessidade de passar informações mais completas, mais aprofundadas, mais especializadas para que os cuidadores de idosos possam se profissionalizar e se especializar mais na área, adquirindo mais conhecimentos. Bom, então, tema de hoje. Por que é importante, porque é importante optar, porque é legal optar pela profissão de cuidador de idosos? Quais são as vantagens dessa profissão? Em primeiro lugar, o que o cuidador de idosos faz? Ele zela pelo bem-estar físico e psicológico das pessoas da terceira idade, com a idade avançada. Com o crescimento dos números de idosos no país, o trabalho do cuidador ele passou a ser muito mais valorizado e muito mais necessitado, Então é claro que ele vai ser cada vez mais requisitado, tanto em hospitais para fazer companhia aos idosos, quanto nas casas para ter realmente o cuidado direto, E também em casas de repouso, Então é importante a gente entender quais as vantagens e por que é interessante investir nessa profissão. Então, primeiro dado mais importante. O cuidador de idosos é uma profissão que mais cresce hoje no Brasil. No final de 2018, o Ministério do Trabalho divulgou que o número de cuidadores de idosos aumentou em mais de 500%. Ou seja, o salto foi gigantesco de pouco mais de 5.000 cuidadores. De pouco mais de 5.000 cuidadores em 2007, passou para mais de 36.000 cuidadores em 2018. Então, esses números apontam o aquecimento do setor
já que muitas pessoas estão procurando se especializar na profissão. Mas ainda é um número muito pequeno se a gente for ver o número de idosos no país e quanto a população de idosos está crescendo também. Então, essa profissão vem crescendo, seja em importância ou em demanda no mercado, mas ainda ela é relativamente nova e por isso ela vai passar ainda por muitas mudanças. O aumento da população idosa vai ter a tendência que nos próximos anos se valorize mais esses profissionais, uma vez que eles serão cada vez mais necessários no dia a dia da nossa sociedade. Então, é uma vantagem muito grande que uma profissão nova está crescendo e está crescendo juntamente com o número da população idosa. Ou seja, já é uma boa, né, essa profissão, que é uma profissão que vai atender a demanda dos idosos. E tem um outro fator que ainda vai melhorar com essa valorização da profissão, que é o faturamento, que é o salário. Não existe um salário fixo, mas existe uma variedade muito grande, depende muito da necessidade, né, do idoso. Então, pode vir a ter um salário mínimo, mas pode ganhar até R$5.000, depende da necessidade, da carga horária, da jornada de trabalho, como vai ser. Então, a gente pode esperar uma melhora nas condições de trabalho e também na remuneração para essa profissão. Então, e a remuneração já é boa, porque a qualificação, a exigência para a qualificação é apenas de ensino médio. E um curso de cuidador que demora em torno de 3 a 5 meses. E o investimento é pequeno, então vai variar, o salário varia entre um salário mínimo a 5 mil. O investimento, se a gente for ver, e a exigência é pequena em relação ao que pode agregar aí na profissão. Então, dependendo da necessidade, quanto a maior dependência do idoso, maiores são os salários. Então, a oportunidade é muito boa de ter ganhos muito bons na profissão. Então, um fator que está associado a isso é que os brasileiros estão envelhecendo cada vez mais, né? Os dados demográficos apontam uma modificação bem drástica na formação da população brasileira. Antes que era mais jovens, agora a gente já está passando para ter mais idosos. A pirâmide, né, demográfica está invertendo. Então, segundo o IBGE, o total de indivíduos com mais de 60 anos deve mais que dobrar até 2050, ou seja, a população da terceira idade vai pular de 9,5% para mais de 21% da parcela da sociedade, ou seja, vai ultrapassar os 40 milhões somente de idosos. Então, 40 milhões de idosos, vamos considerar que apenas 1/4 ou 1/5 da população tenha necessidade de cuidados em algum momento ou de forma permanente, né? Já é um número muito elevado e se for comparar com o número que tem hoje de cuidadores formados, é muito pequeno. A diferença é muito grande. Então, há necessidade, né? Assim, é urgente e com certeza vai ter muito emprego ainda para essa profissão. Um outro fato importante, uma vantagem muito grande para essa profissão, apesar de nova, é que ela foi regulamentada, já foi regulamentada pelo Congresso Nacional. Ela foi regulamentada em maio de 2019 e ela trouxe uma série de recomendações para os profissionais que desejam ingressar nessa área, né? E a exigência é o que eu falei já, ensino fundamental completo, ou seja, ensino médio, mais um curso de qualificação na área e que tenha pelo menos 18 anos de idade. Então, é um requisito básico, mínimo, né, que a gente vê hoje. Uma outra coisa que também precisa é ter bons antecedentes criminais e atestados de aptidão física e mental. Muito importante, porque para cuidar de outra pessoa é necessário mesmo, né? Então, pode caminhar para exigir, para ter uma exigência maior nessa formação. Então, agora é uma hora melhor ainda, antes que mude mais, né, que tem essas exigências da formação,
Então agora é a hora de se formar, né, de se qualificar como cuidador de idoso. Ele pode vir a se tornar um curso mais extenso, né, ter uma formação mais longa ou até exigência de curso técnico. Então agora é a hora para fazer a formação de cuidador de idosos. Outra vantagem é a chance de se habilitar em diferentes áreas. Ou seja, a formação de cuidador, ele vai trazer muitos conhecimentos de diversas áreas, de diversas disciplinas. Por exemplo, ele vai ter que conhecer um pouco de anatomia, de fisiologia, de nutrição, vai aprender sobre a legislação, né, que envolve todas essas leis e projetos em relação aos idosos no país, vai aprender primeiros socorros, vai aprender a cuidar de feridas, vai aprender a ferir pressão, né, a ver os sinais vitais, né, que é pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, uma saturação. Então, ele vai diversificar o seu conhecimento. E dentro ainda desse conhecimento, ele pode vir a se especializar em alguma dessas áreas, né? Vai depender também do que ele gostar, do que ele tiver como experiência no dia a dia com os idosos. Então, ele vai entender de várias demandas, inclusive até de psicologia, que a gente também trata, né, o cuidador trata não só da saúde física do idoso, mas também é importante cuidar da saúde mental. Então, ele também vai aprender um pouco de psicologia, como lidar com o idoso, como lidar com a família, como lidar com conflitos, como evitar conflitos, né? Então, é multidisciplinar o conhecimento, né? Então, ele vai ter a chance de se habilitar em várias áreas. Uma outra vantagem existe a qualificação técnica, né, que é a formação profissional do cuidador. É um curso extremamente acessível, né, tanto para quem já tem trabalho, para quem está desempregado, né, é muito acessível, porque não é um curso longo, é um curso curto, de curta duração, é um curso barato, né, questão de valor financeiro mesmo, ele é um curso barato, não é um curso caro. Então ele é mais acessível, né, a boa parte da população. Então ele tem um ótimo custo-benefício, né, em torno de 3 a 5 meses, como eu já falei aqui. Então ela é uma profissão que está um retorno rápido, é uma formação rápida e você ali dentro da formação você já pode começar, né, a trabalhar, você não precisa nem esperar terminar. Ali próprio, fazendo já o seu contato com outras pessoas, com outros profissionais, às vezes você já vai ter a oportunidade de trabalhar, né? Então, o custo-benefício é excelente. Então, você consegue se especializar em pouco tempo nessa área, pagando pouco, barato, e o custo-benefício é excelente. Não tem ponto negativo nisso aí, certo? Uma outra vantagem é a oportunidade de se especializar, ou seja, atualmente tem uma procura muito grande por pessoas que se especializam em determinadas áreas, né, poder ter conhecimentos que são relevantes ou altamente relevantes para a profissão. Então, na minha profissão, eu sou fisioterapeuta, então a gente se especializa em ortopedia, neurologia, em gerontologia ou geriatria, né, em hospitalar, né, o médico, por exemplo, até o próprio médico ortopedista, ele se especializa em joelho, em ombro, em quadril. Então, cada vez você se especializar, mais conhecimento você vai ter e mais oportunidades também vai ter. Porque vai ter idoso que vai ter certas demandas, né? Outro idoso vai ter de outras. Quem sabe você consegue se especializar, por exemplo, em Alzheimer, se especializar em Parkinson, se especializar em feridas, né? Então, assim, você vai ser reconhecido, vai ser valorizado por essas habilidades, né? Uma outra vantagem muito legal é a empregabilidade. O que é isso? Empregabilidade significa capacidade ou possibilidade de se conseguir um emprego. Então, também faz parte desse conceito a aptidão de você conseguir se manter no emprego, ou seja, esse conceito se relaciona com a capacidade profissional e com as aptidões para o mercado de trabalho. Ou seja,
Se você está se qualificando, tem a demanda, e você continua, e você tem essa constante atualização, você, além de ter a possibilidade de ter novos empregos ou novas oportunidades de emprego, você também vai ter a oportunidade de se manter mais tempo no emprego, ou seja, você vai estar sempre empregado, né? Só se você realmente não quiser fazer a diferença, não quiser, né, se qualificar, não tiver o interesse, aí sim. Então, se tem interesse pela profissão, quer estudar, é uma boa opção, porque ela tem uma empregabilidade muito grande. Novas oportunidades no mercado de trabalho em expansão. Por quê? A demanda hoje está sendo cada vez maior e a oferta de cuidadores não está dando, né, conta de suprir essa demanda. Aqui mesmo onde que eu moro, a gente vê isso. Tem muitos familiares cuidando dos seus idosos, não porque eles não têm condição de pagar um cuidador profissional, mas é porque eles não têm opção, eles não conhecem, não têm essa referência de cuidadores, né, profissionais que possam oferecer esse trabalho para ele. Então, tem que ter essa formação, aparecer, divulgar, para que as pessoas também possam ter onde buscar esses profissionais, certo? Então, uma outra vantagem é uma profissão que tem diferentes formas de contratação e diferentes formas de jornadas de trabalho. Por exemplo, pode ser contratado para trabalhar como CLT, né? Como um trabalhador doméstico. Igual a empregado doméstico, ele tem lá a carteira assinada, tem seus direitos garantidos. O cuidador de idosos também tem esse direito, ele pode ser contratado pela CLT, ter férias, 13º, né, fundo de garantia, tudo certinho, né? E aí ele vai depender da demanda do idoso, vai depender da forma de trabalho nesse local, seja ele, né, numa casa de repouso, seja na casa do idoso, né? Então, outra forma, por exemplo, ele vai poder trabalhar em turnos. Ele vai poder trabalhar em diárias, ele vai poder trabalhar, por exemplo, só final de semana ou noturno. Então, ele vai ter a oportunidade de trabalhar de diferentes formas. Inclusive, pode ser uma opção de renda extra, né? Às vezes, ele tem um outro trabalho durante a semana, tipo um técnico de enfermagem. Trabalha durante a semana, fixo no hospital, no outro local lá, 6 horas por dia. Mas ele pega à noite, por exemplo, de vez em quando, em alguma casa, alguma propriedade de algum idoso, ou pega um final de semana, né? Ou ele faz o revezamento com outro profissional, ou com outros, né? Que dependendo da demanda do idoso, por exemplo, se for um idoso que precisa de cuidados 24 horas, né? Então aí vai ter que, normalmente, ter pelo menos três cuidadores para poder fazer o revezamento de turnos, né? Ou até mais, relacionamento com o contratante, certo? Então varia muito. Então pode ser uma renda principal, mas também pode ser uma renda extra. Existe essa oportunidade muito boa. Outra vantagem dessa profissão é o desenvolvimento de novas habilidades. Vai aprender muita coisa nova. Voltou o vídeo? Vai aprender muita coisa nova. São várias habilidades que serão desenvolvidas, tanto profissional quanto pessoais, para conseguir ser um bom profissional, ser um profissional qualificado, valorizado, reconhecido, que consiga oferecer uma boa qualidade de vida para o idoso, né? Que ele consiga realmente atender as demandas de cada idoso, certo? Uma outra vantagem, novas redes de contato. Ele fazendo um novo curso, uma nova capacitação, né, ele vai ter chance de fazer um network, né, ele vai fazer contatos com outros profissionais, com professores, então outras pessoas ali da rede de contato que vão poder ajudá-lo, indicá-lo, né, numa outra oportunidade de trabalho. Então é muito importante aumentar essa rede de contato dele, né? Outra vantagem, ele vai ter a oportunidade de vivenciar com profissionais capacitados.
dependendo do lugar que ele for trabalhar. Por exemplo, ele vai estar trabalhar numa casa de repouso ou numa instituição de longa permanência. Nesses locais existem outros profissionais, vai ter médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, vai ter fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista. Olha só quantos profissionais que ele vai atuar em conjunto. Essas equipes são multidisciplinares, elas atuam em conjunto. Um sempre tem que estar comunicando bem com o outro, sobre os pacientes, para o cuidado, cada vez melhor dos pacientes e dos idosos, Então, é uma oportunidade muito grande e muitos cuidadores veem nisso uma outra oportunidade, que é de fazer novos cursos. Então, às vezes, eles se especializam dentro dessa parte de cuidadores de idosos, mas eles também, às vezes, não se interessam pela carreira de enfermeiro, ou de técnico de enfermagem, ou assistente social. Então, abre novas portas, novos interesses aí, novas demandas, para a pessoa. Então, vai abrir a mente, vai se relacionar com muitas outras pessoas. Então é uma ótima vantagem. Uma vantagem também é que tem a carência de profissionais na área, a gente já comentou aqui, é muito carente ainda, então precisa muito de profissionais dessa área. Então, quem realmente, quem gosta, quem tem empatia pelo outro, quem tem paciência, quem já tem essa experiência de cuidar de um avô, de um tio, algum idoso, e gostou, quem sabe a oportunidade agora de ingressar nessa profissão. Uma outra vantagem, até para pessoas que estão desempregadas, sem qualificação no mercado, ou não sabem para onde caminhar, é uma boa oportunidade de recolocação no mercado de trabalho. Quer mudar de profissão, quer ter uma renda extra, quer ter um novo emprego, quer ter uma nova expectativa, quer fazer uma coisa que gosta, que tem, que sabe que vai se dar bem, que tem interesse, Então, é uma boa vantagem, porque é muito fácil a recolocação. As oportunidades, são inúmeras, é fácil, igual a gente já falou aqui, o curso é acessível, o curso é barato, não é um curso caro, é um curso de formação rápida, de retorno rápido, certo? Outra vantagem, o cuidador ele pode atuar em vários locais. Ele pode atuar em casas de repouso, casas de família, instituições de longa permanência, hospitais. Ele pode ser apenas acompanhante de idosos para viagem, ou para levar o idoso por exemplo, ao médico. Vai com o idoso fazer uma atividade física, vai fazer uma caminhada. Às vezes o idoso precisa de companhia, mas a família não pode dar essa assistência. Às vezes o idoso quer viajar, mas não pode ir sozinho. Pode ter alguém para ir com ele junto, Certo? Então, uma vantagem excelente que só está melhorando, que está aumentando com a valorização, é a remuneração. Então, a remuneração está cada vez melhor, as famílias estão vendo a necessidade também de cuidadores cada vez mais qualificados, de cuidadores mais valorizados, mais especializados. Então, a remuneração faz parte, vai aumentando. Então, é uma boa remuneração para a qualificação que se tem hoje. Muitos profissionais com curso superior não ganham o que o cuidador de idosos hoje pode ganhar. Então, o cuidador de idosos pode ganhar uma diária R$150 por diária. Vai somando isso aí pelo menos 5, 6 vezes por semana, no final do mês, quando que não dá. Então, você pode ter 2 empregos, você pode ter um emprego fixo, o outro extra. Então, você pode ter a sua remuneração muito boa, realmente chegar perto aí dos R$5.000. Uma outra vantagem, por exemplo, é se você sabe falar outras línguas, sabe falar inglês principalmente, Vai abrir seu leque aí para atender outras demandas, de estrangeiros que moram no país
ou que venham passar algum tempo aqui e precisam de cuidadores, certo? No YouTube, como é que tá? Aqui no Instagram, tudo bem? Alguma colocação? No YouTube, tudo bem? Vamos continuar aqui. Então, será que essa profissão não tem desvantagens? Tem, com certeza, né? Toda profissão tem suas vantagens e suas desvantagens, né? O principal hoje aqui, o foco foi falar das vantagens, com certeza. Mas o que é a desvantagem nessa profissão? Né? Por que há desvantagem? Então, a resposta é sim, tem desvantagem. Só que essas desvantagens vão depender muito mais da forma como que você encara a profissão do que principalmente da profissão em si. Então, vai depender muito mais da sua formação, do desenvolvimento das suas habilidades, do que propriamente da profissão. Por quê? Quanto mais qualificado, quanto mais conhecedor você tiver daquilo que você vai ver pela frente, você vai entender, né, de antemão, e aquilo não vai ser uma desvantagem. Às vezes vai ser uma vantagem para você. Vai ser uma habilidade a mais, porque você vai saber lidar com dificuldades, com problemas, que seria problemas para outro profissional, mas para você não, para você você vai saber lidar com aquilo. Então é uma vantagem, é uma valorização sua como profissional. Então, o número de profissionais já tem crescido muito nos últimos anos e a tendência é crescer cada vez mais. Então, com o aumento dessa demanda e com o aumento do número de profissionais se capacitando, os contratantes, né, as pessoas que vão contratar, vão se tornar cada vez mais exigentes. Vão priorizar as contratações de profissionais que não se deixam estagnar e vão estar constantemente investindo em conhecimento, né? Cada vez mais especializado, investindo no seu currículo, né? Investindo em si mesmo, né? Então é importante desenvolver não só as habilidades pessoais, mas como as habilidades profissionais. Então, tem que continuar estudando, se aperfeiçoando, né? Porque essas desvantagens vão desaparecer. Não vai ser difícil você encontrar uma desvantagem, né? Quanto mais preparado, melhor. Então, é desvantagem para quem não quer estudar, para quem não quer se aperfeiçoar, para quem não tem esse interesse, né? Que está acomodado. E não é uma profissão para quem está acomodado. Não tem como, né? A necessidade do outro é sempre objetivo, de maiores cuidados, de maior zelo, né? De maior investimento. Então, não é à toa que muitos cuidadores estão investindo em outros cursos para se destacar no mercado de trabalho. Então, muitos, igual eu falei, estão fazendo cursos de técnico de enfermagem, fazendo os cursos de primeiros socorros, especializando em feridas, se especializando, por exemplo, em cuidados vasculares, né? Por exemplo, o idoso que vive com os pés inchados, com as pernas inchadas, tem dificuldade de locomoção, né? Às vezes se especializa em cuidados com idosos acamados. Aí vai para já é outro foco. Às vezes se especializa em um paciente que tem a demanda mais cognitiva, né? São as doenças que levam à demência, né? Que tem um grupo de doenças que leva à demência. Então, é um profissional que se especializa nessa área. Então, existem várias demandas. Vai depender muito da capacitação, do gosto, né? Do que o profissional também se interessa, se afiniza, né? Vai depender dessas trocas aí com os idosos, com as famílias também. Então, se você entende que o valor de investir no aprendizado e na própria capacitação, certamente, esse aspecto vai ser um diferencial na sua carreira e vai abrir várias portas. Então, não é à toa que se precisa investir em capacitação sempre. Então, não é só da profissão de cuidadores, mas de todas as profissões. Então, não vai ser diferente porque é uma profissão que é nova, pelo contrário. Aí sim que tem que se capacitar cada vez mais, certo? Então, se você tem alguma dúvida sobre as vantagens de ser cuidador de idosos, ou se você tem alguma dúvida
que é legal se capacitar, que é legal investir nessa profissão. Então você precisa avaliar a sua vocação, o seu interesse pela área, para você se profissionalizar, para construir uma carreira de sucesso, uma carreira promissora. Né? E desejo sucesso a você. E acompanhe aqui as nossas lives, acompanhe o Instagram, o Facebook e o YouTube, para você se qualificar, que vai ter muita informação legal também nesses canais. Tá? Nos acompanhe aqui e fique por dentro, que você vai se tornar um profissional promissor, valorizado e faturando bem. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Prazer. Tudo bem? Algum comentário, alguma dúvida? Então, boa noite.